Nós começamos hoje uma série chamada Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu não sei se você já em alguma entrevista de emprego, alguma dinâmica, ou mesmo numa conversa com alguém pediu para que você falasse sobre você. E eu não sei, mas talvez você tenha tido uma grande dificuldade para falar sobre você. Eu já fiz isso com algumas pessoas. Eu pedi para algumas pessoas elas falarem dela, sobre ela para mim. O que você é? Fala um pouco sobre você. Aí eu trabalho, eu moro em tal rua, eu estudo em tal lugar. As pessoas elas têm dificuldade de falar sobre si. Eu tenho certeza que se você for pego aí num teste, você vai ter, se não teve, vai ter essa experiência da dificuldade de falar sobre você. Às vezes a pessoa, quando ela vem para um aconselhamento, não tem nenhum problema, tá? Quero que você entenda isso. Ela fala do problema, ela fala muito da dificuldade, ela exalta o problema e a dificuldade. Nós fazemos isso até com relação quando nós vamos testemunhar, quando nós subimos no altar para testemunhar aquilo que o Senhor fez. Perceba que nós damos mais ênfase às lutas que passamos do que o que o Senhor fez e como Ele fez. Porque, infelizmente, a gente gosta muito disso, de saber o quanto a pessoa sofreu, quanto ela padeceu, para ela ter alcançado aquela bênção. E a gente olha para a pessoa que está do lado e fala assim, não é fácil não, é difícil, olha, ser abençoado não é fácil. A gente tem isso conosco. A gente celebra mais aquilo que foi a dificuldade, o problema, a situação, do que o trabalhar de Deus, como Deus trabalhou, como Jesus operou, como o Espírito Santo agiu. Há uma outra informação, a gente por enquanto só tem um banheiro, então é esse aqui, tá bom? Vocês já sabem disso, eu acho, acredito. E aí, da mesma forma, isso acontece com muitos que estão na igreja, ou dentro das igrejas. Eu tenho certeza, se alguém um dia perguntou para você, perguntou para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Eu tenho certeza que a resposta foi, Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo. E a pessoa que olhou, que recebeu essa resposta sua, pode ter olhado para você e falar assim, nossa, uau, Jesus é tudo para ele ou para ela. Nossa, Jesus é tudo. Mas, ao falar que Jesus, ele é tudo, você não definiu Jesus. Que quando alguém me pergunta, Marcos, quem você é? Lógico que eu digo quem eu sou. Lógico que eu digo onde eu moro. Mas a pessoa quer saber do que eu gosto. Ela quer me conhecer. Ela quer saber como eu sou no meu dia a dia. Qual é a cor que eu gosto, o que eu mais gosto de comer, se eu tenho algum esporte, se eu gosto de viajar, se eu sou um cara mais caseiro, eu sou uma pessoa que gosto de sair, se eu gosto muito de comer ou não de comer, como é que eu me comporto diante de uma dificuldade, diante de um desafio, como é que eu sou diante de uma surpresa, quando eu levo susto, o que acontece? As minhas filhas sabem, o que tem nas minhas mãos eu jogo, pá! Entendeu? Então eu sempre falo para elas, eu não me responsabilizo por aquilo que vai acontecer se vocês me assustarem. Então eu vou detalhando a pessoa que eu sou. Não falo só sobre o endereço que eu moro, ou a minha estatura, que não é tão grande, né? Eu olhei a foto ontem que tiraram, eu falei, nossa, acho que o prédio é mais alto do que lá em cima, né? Porque eu fiquei um tampinho, né, lá em cima. Não tenho nenhum problema com isso não, irmão, já tive muita dificuldade. Hoje, estou casado, bem realizado, tenho um chamado, tenho 2 filhas lindas, estou bem, graças a Deus, estou feliz com Jesus.
amando o Senhor, então não tenho problema nenhum de ter 1 metro e alguma coisa, tá bom? Se você quiser saber a real, eu nem sei, eu nunca fui lá para me medir. Então, acho que acredito 1,60 e fica por aí, né? Então, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Então, vamos lá. O que isso tem a ver com o texto que nós lemos no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías? Eu digo para você que tem tudo a ver. Por quê? Porque o profeta Isaías, ele foi o profeta messiânico. Ele foi um dos profetas que ele mais falou sobre a graça, falou sobre a pessoa de Jesus, sem citar o nome de Jesus. Alguns, nada a ver por aí, querem anular o Antigo Testamento. Eu digo alguns nada a ver dentro das igrejas, dizendo que o Antigo Testamento é lei, e não é isso. O próprio Jesus, ele diz assim, eu não vim abolir a lei. Ele inaugurou um novo tempo, mas trazendo aquilo que o Pai fez. O meu Pai trabalha até hoje, eu também. Eu e o Pai, nós somos um. Jesus não seria louco de invalidar aquilo que o Pai tinha feito, aquilo que o Pai tinha realizado, aquilo que o Pai autorizou escrever até sobre ele, porque todo o Antigo Testamento, ele faz um apontamento para Jesus. Então, o profeta Isaías é um profeta messiânico. Toda vez que você ouvir sobre isso, há um judeu messiânico, significa que ele crê em Jesus. E aí, o que esse texto tem a ver com Jesus? Ele tem tudo a ver. Eu não sei se você prestou atenção, o que o primeiro versículo diz, versículo 19, se está aberto, se a sua Bíblia está aberta, então vamos lá. 43, 19, eis que faço coisa nova. Amém? Às vezes eu leio, mas não entendo o que eu li. Talvez ao você ler, ou já tenha lido esse texto, você diga assim, o Senhor fez nova todas as coisas, ou fez algo novo. Mas olha o que o texto diz, eis que faço coisa nova. Não é eis que faço algo novo, tudo novo. Eu faço uma coisa nova. Isso aqui me chama muita atenção. O que significa isso? Nem sempre o novo de Deus está relacionado inicialmente ao que estamos acostumados. E o que nós estamos acostumados? Aquilo que é lindo, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é perfeito. Lógico que nessa terra, humanamente, nunca chegaremos a isso, a uma perfeição. Tire isso da sua cabeça. Não pense em casar e ter uma vida conjugal perfeita. Não, tira isso da tua mente, que se você mudar de empresa, estiver numa empresa tal, tua vida será perfeita. Não existe isso aqui nessa terra, e por isso que muitos estão por aí literalmente frustrados, porque não entenderam isso, e não entenderam aquilo que a palavra nos ensina. Eis que faço uma coisa nova, diante do caos. E a gente estava conversando hoje à tarde, na hora do almoço, e eu disse, olha que coisa interessante, Ana, a mãe do profeta Samuel, ela estava vivendo um tempo difícil na sua vida, uma perseguição da outra esposa do seu marido, o tempo não era favorável, ela era estéril, estava vivendo um momento muito baixo na sua vida. E ela orando, e você já conhece muito bem essa história, e o profeta, então, o sacerdote, ele vem, pensa que ela está embriagada, e ela diz que ela não está embriagada, e aí rola uma conversa, ela diz o que ela está fazendo ali, orando ao Senhor. Então a palavra liberada é que Deus ouviria as suas orações, as suas petições, e ela saiu dali crendo, confiante, e naquele dia, naquele exato momento, não foi da noite para o dia, ela já buscava isso no Senhor, mas Deus tem o dia e a hora certa, e você precisa entender isso. No dia certo, na hora certa, Ana estava no templo orando, e às vezes nós deixamos de estar na casa do Senhor, no ajuntamento, na comunhão, para estar em qualquer outro lugar. Deus tem lugar certo e hora certa para te abençoar, amém? É assim que Ele faz, não é em qualquer lugar. Ele pode,
Mas Deus não é tão bagunçado assim. Ele tem lugares certos, a Bíblia aponta isso o tempo todo. A própria palavra nos ensina, as profecias que apontam a volta de Jesus, elas nos mostram, elas fazem um apontamento para um lugar. Qual o lugar? Israel, a cidade santa. Quando vocês olharem para Israel e verem algo que está acontecendo, aquilo que está na palavra, então estejam alertos, estejam atentos, porque são sinais da minha volta. Então o Senhor sempre faz um apontamento para um lugar. E Ana, ela sai daquele lugar com uma palavra: eis que faço uma coisa nova. Diante de um caos, diante de uma dificuldade, diante de uma situação, Deus naquele dia marcou a vida de Ana e fez uma coisa nova. Cuidado para você não achar que o agir de Deus vai se estender inicialmente e vai transformar tudo e tudo será novo. Não, nunca será assim. A primeira pessoa, o primeiro foco de Deus, o primeiro olhar de Deus, inicialmente não é para a sua casa, mas é para você. Inicialmente não é para a empresa, mas é para você. Inicialmente não é para a rua, é para você. Não é para o bairro onde você mora. Os olhos do Senhor estão voltados sempre para alguém. E uma coisa nova, inicialmente, que Ele faz, é dar a certeza, a esperança de que algo vai acontecer, que não importa a situação que estamos vivendo, algo da parte de Deus vai acontecer. Amém, igreja? Amém. Diga comigo: eis que faço uma coisa nova. Amém? Então a primeira coisa nova é curar você, é libertar você no seu interior, de todos os traumas, de todas as situações contrárias, de todas as palavras malditas. Eis que faço uma coisa nova dentro de você, eis que faço uma coisa nova nos teus olhos. Eu, vindo para cá sempre na semana, eu comecei a olhar e entender aquilo que Deus tinha conosco aqui. Por quê? Porque Deus estava fazendo uma coisa nova. Quero saber qual é o lado que está mais atento. Uma coisa nova. Vamos ver se vocês ganham deles. Aqui o número está maior. Uma coisa nova. Se depender do pastor Walter, vocês estão fritos. Uma coisa nova. O Senhor está fazendo uma coisa nova. Diga comigo: o novo é Jesus. Novamente, o novo é Jesus. Põe uma força aí na tua voz: o novo é Jesus. Ele faz uma coisa nova. Ele fará na minha vida. E através da minha vida. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: Deus fará nessa noite. Deus fará na sua vida uma coisa nova. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Essas palmas estão meio arrequenguela. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! O fato de nós estarmos aqui, não perdemos nada. O seu olhar humano pode dizer assim: lá era melhor. Verdade. Lá era isso. Verdade. Tudo que você falar para mim, eu sei. E isso é bom, isso não é ruim. Quando eu estou diante de um desafio, eu quero saber quais são as coisas ruins que eu vou enfrentar. Não quero saber as coisas boas inicialmente. Porque o que pode me fazer desistir, me paralisar, não serão as coisas boas que eu viverei no tempo novo que Deus tem, mas as coisas ruins também que se levantarão. Então eu quero saber o que vem de ruim também. Me dá aí, qual é a parcela difícil que está vindo? Me dá logo, porque quando eu me encontrar, me deparar com uma situação complicada, difícil,
diante do novo que Deus tem para a minha vida, eu vou me revestir, me preparar com aquilo que o Senhor tem de bom êxito para a minha vida. Amém? E olha o que diz o texto. Eis que está saindo o quê? Uma luz. Diga comigo, luz. O texto diz assim, agora está saindo a luz. Luz, na palavra, significa entendimento. Diga comigo, entendimento. Clareza dos fatos. Muitos cristãos têm sido derrotados porque não buscam entendimento no Senhor. Todas as vezes que você estiver diante de um desafio, seja ele bom ou ruim, quando você estiver diante de uma situação, seja ela boa ou ruim, ore ao Senhor perguntando, me dá clareza. Eu quero saber por onde eu tenho que ir. Me dá clareza, eu quero saber aonde eu colocarei os meus pés. Me dá clareza, Senhor, me dá entendimento, porque eu não quero ser pego de surpresa. Tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus. Se está acontecendo alguma coisa na sua vida e Deus não te revelou antes, tem algum problema. E esse problema não é com o Senhor nem com a sua palavra. Está em você. Por que está em você? Porque talvez você se assustou, teve medo da situação e não buscou ao Senhor ter clareza, ter entendimento sobre esse novo tempo que você está vivenciando. Sobre aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Todas as vezes que Deus te chamar para um desafio, todas as vezes que o Senhor te chamar para algo novo, dobre o seu joelho, tenha tempo de separação e busque na presença do Senhor, busque entender como Deus quer que você faça. Diga, Senhor, eu não vou sozinho, tudo bem? Sei que o Senhor está comigo, porque a tua palavra me garante, eu não estarei sozinho, nem sem o Senhor e nem humanamente. Então preciso que o Senhor acelere aqueles que estarão comigo nessa trajetória. Sei que muitos não estarão, mas eu quero a pessoa certa. E aí não importa se serão uma ou duas pessoas, o importante é que quem vai estar do teu lado serão as pessoas que Deus colocou para te ajudar, para te animar, para te levantar, encorajar, para orar por você, jejuar por você, e é só isso que você precisa. Amém? Eis que está saindo a luz. Diga comigo, luz. Luz é entendimento, amém? Clareza. Vamos ter clareza do que de fato a palavra diz. Olha o que o texto ela diz: eis que faço uma coisa nova. Ela não diz que está sendo feito tudo novo. Não saia daqui hoje dizendo assim, eu achei que seria tudo novo. Calma, ele só começou. Gênesis capítulo 1, e disse Deus, haja. Amém? Haja, no primeiro dia. Imagina isso, vamos pensar dessa forma. Nosso entendimento é limitado, mas vamos assim. Vamos entender que Deus levantou um dia, pela manhã, acordou só para dizer, haja. Imagina você levantando só para dizer, haja. E acabou você não fazendo mais nada. Lógico que não foi assim. É só para a gente ter um entendimento aqui. Aí no outro dia, o Senhor começou a dizer o que tinha que acontecer. E Ele estava fazendo algo novo. Ele estava fazendo algo novo. Às vezes, o novo de Deus está ligado, está relacionado aos escombros. Aprenda a entender que os melhores tesouros estão em lugares que muitas pessoas estão desprezando. Hoje em dia, nós estamos na era da tecnologia e nós temos as redes sociais. E é engraçado como você sempre encontra alguém que diz assim, eu quero te ensinar como ganhar R$1 milhão em um mês. Não é assim? Eu quero te ensinar, eu quero que você me siga, eu quero que você acesse esse link e eu vou te ensinar como prosperar como nunca antes aconteceu. E aí você vê tudo aquilo, tudo lindo, tudo maravilhoso, eu vou porque aqui é esse caminho. E muitas vezes no Senhor nós somos assim, nós desprezamos aquilo que aparentemente para nós é insignificativo. Não tem um significado, não tem um porquê, então eu não quero.
não tem nenhuma beleza. Olha o que a palavra fala sobre Jesus. Ele é homem sem formosura, homem de dores. Então as pessoas olhavam para Jesus e não viam nada de interessante. As pessoas olhavam para Jesus e não tinha nenhuma beleza. Olhavam para Jesus e não tinha nenhum glamour. Olhavam para Jesus e nada poderia atrair, mas ele tinha algo que atraía uma multidão. Aparentemente, nada podia atrair uma pessoa a ele, mas o que ele podia fazer, isso atraía uma multidão. Amém? Amém. Então, às vezes, o novo de Deus está ligado, não está ligado inicialmente a algo lindo e maravilhoso, está relacionado aos escombros, a uma reforma, que foi o que aconteceu aqui, a um lugar aparentemente repudiado, esquecido por muitos. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E quem perguntou isso foi alguém que logo seguiria. Pode vir alguma coisa boa, pode ter alguma coisa boa. Será que a igreja vai crescer? Será que não vai? Não sei, vamos ver. Eu não tenho nenhum pouco de curiosidade com relação a isso. O que eu decidi na minha vida foi trabalhar, fazer aquilo que se faz necessário. Amém? Quando você fica preocupado com aquilo que não deveria, Deus não consegue trabalhar na sua vida e através da sua vida. Porque você vai querer explicações, você vai querer que Deus pare tudo e sente numa cadeira para falar tintim por tintim para você, falar vírgula por vírgula, para que você então possa crer, entender e começar a colocar em prática. E não funciona assim. Às vezes Deus vai falar e às vezes Ele não vai falar. Então somente obedeça. E aí é isso que eu e você precisamos fazer. Eis que porei um caminho no deserto. Nós lemos isso. Esse caminho é um caminho de segurança. Diga comigo, segurança. De paz. De livramento. De presença constante. Do próprio Deus. E da manifestação sobrenatural. Deus, quando tirou o seu povo do Egito, disse assim: olha, eu tenho um atalho. Aparentemente não é bom, viu? É um deserto. Mas para que vocês passem pelo deserto, tem um mar. Mas não se preocupem. Mais fácil é vocês caminharem e encontrarem o caminho para passar pelo deserto. Porém, se vocês fizerem esse caminho, vocês vão se deparar com os inimigos, com os filisteus, e vocês não estão preparados para isso. Vocês estão saindo como escravos, ainda não são homens e mulheres de batalhas. Então eu tenho uma passagem nova. Ninguém nunca viveu aquilo. Deus nunca fez aquilo a não ser na separação das águas, em Gênesis. Mas humanamente, para que as pessoas olhassem, vissem, experimentassem, Ele nunca fez. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Deixe Deus trabalhar. Não se desespere, não tenha medo. Mas o faraó está avançando. Eis que faço uma coisa. Eis que faço uma coisa. Acabou. Deus estava fazendo algo novo. Deus estava levando o seu povo a experimentar algo novo. Abertura do mar. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Não atrapalhe o trabalhar do Senhor. Não coloque o seu dedo naquilo que você não deve colocar. Não dê pitaco naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está falando. Não coloque a sua colherzinha de pau ou sei lá de metal para tentar experimentar, para saber se o sabor está bom. Não faça isso. E olhar para Deus e dizer assim: Deus, eu colocaria mais sazon, viu? Eu colocaria um pouquinho mais de sal. E Deus, o Senhor, eu gosto de coentro, o Senhor não colocou coentro. Aí o Senhor lá em cima dizendo assim: então, nessa receita não tem coentro, nessa receita não tem salsa, nessa receita não tem cebola, mas eu amo cebola, e bastante cebola. Não tem cebola. Amém? Na próxima eu colocarei bastante cebola, o que você quiser eu ponho, mas nessa não vou colocar aquilo que você acha que eu devo colocar. Não faça isso. Deixe Deus inaugurar uma coisa na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Muitas vezes Deus nos leva a caminhos aparentemente difíceis, complicados, cheios de dificuldades. Eu sei muito bem do que eu estou falando.
Paulo disse, não me perturbem, eu trago comigo as marcas de Cristo. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu não estou pregando aqui algo que eu não vivenciei, algo que eu ouvi, algo que eu achei lindo, bonito em falar para você. Não, não. E eu glorifico a Deus por todas as trajetórias que Deus me permitiu, que Deus fez com que eu passasse, para que eu tivesse autoridade, poder e autoridade, para dizer para você o seguinte: Deus pode, Deus fará, se assim você permitir. Amém? Amém. Então muitas vezes Deus nos levará a caminhos aparentemente difíceis, complicados, cheios de dificuldades e desafios, como é no deserto. Durante o dia o sol escaldante, forte, fritando você, e à noite um frio terrível. Mas precisamos entender que Ele estará conosco nessa trajetória do deserto. Deserto não é lugar de luta e não é lugar de moradia, mas é você que decide se ele será. Deserto, quando nós estudamos na palavra, a palavra do Senhor, nós vemos que é o lugar da preparação, do mover sobrenatural de Deus. Olha quantas coisas Deus fez para o seu povo, enquanto eles estavam na travessia do deserto. A outra coisa que a palavra nos ensina, é que ele diz o seguinte: eu colocarei rios no ermo. Ermo é um lugar árido, sem vida. Qualquer ser vivo que seja colocado no ermo não conseguirá permanecer vivo. Não tem como. E essa palavra vem do grego, ela significa solitário, sozinho. A gente acha que para ser completo, precisamos de muita gente ao nosso lado. A palavra do Senhor diz, o Senhor nos ensina em João capítulo 15, ele diz assim: eu farei isso para vocês. Na história lá da videira, no finalzinho ele diz assim: eu farei isso na vida de vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Domingo que vem eu vou celebrar no casamento. E vai ser durante o dia, período da manhã ao início da tarde. E toda pessoa que está casando, ela diz assim: achei a minha outra metade, ele me completa, ela me completa. E aí depois nós vemos, ao passar do tempo, um ou outro dizendo assim: estou tão infeliz no meu casamento, eu estou tão infeliz no meu relacionamento a dois. É como se eu estivesse sozinho, morando numa casa sozinho. É como se eu deitasse juntamente com uma pessoa e não tivesse ninguém do lado. Acho que os casados aqui entendem muito bem sobre isso que eu estou falando. Os jovens ainda não, e por mais que a gente fale sobre isso, eles não aceitam, eles não querem, porque marinheiros de primeira viagem, aí eles dizem assim: não, isso aí não vai acontecer com a gente não, comigo não, não vai não. Aconteceu com você, com fulano, com Beltrano, gente, nós não viveremos isso, jamais. Todo relacionamento a dois passa por um momento de crise, não tem escapatória. São duas pessoas completamente diferentes, cultura diferente, meu Deus, desafios literalmente diferentes, e por aí vai. E às vezes, não é? A gente olha uma tristeza. Às vezes são até cristãos os dois. Na igreja todo mundo olha e fala assim: nossa, eu vou usar essa expressão, eu morro de medo, eu vou usar essa expressão para que você entenda isso. Eu morro de medo disso. Que alguém olhe para nós e diz assim: nossa, uma bênção, nossa, que referência, nossa, que isso. E no nosso dia a dia a gente não ser isso, aquilo que os teus olhos enxergam. Não somos perfeitos, então nós temos as nossas diferenças, e muito diferentes. Eu pernambucano, ela paulistana que nasce no interior, não? É isso? Paulistana que nasce em São Paulo, amor, me ajuda aí, ó, tem gente ali. Paulistana, né? Paulista que nasce no interior. A Bia nasceu em Itapecerica da Serra. Então a Beatriz, a minha filha que está ali, ela é paulistana. Itapecerica é paulista também? Ah, ela é paulista, isso. Ô, gente, vocês estão me confundindo, hein? Não sou eu, né? E aí as pessoas, elas estão
Elas estão com a Bíblia, elas estão na igreja. Sabe aquela família margarina? Que na foto sai bonito? Mas só Deus sabe a convivência em casa. E tem gente que gosta disso. Eu não estou falando que você deve chegar na igreja dizendo assim: meu casamento está uma porcaria. Esse traste aqui, ó. Nem sei se foi Deus que me deu, eu acho que foi o diabo que colocou na minha vida. Não estou falando para você chegar aqui falando isso. Hã? Não faça igual Adão. A mulher que tu me desse, Senhor. Olha aqui, ó. Essa tribo fu. Antes era linda, maravilhosa. Depois virou uma tribo fu. Por quê? Porque o relacionamento não vai bem. Não está bem. Então, um relacionamento a dois, um casamento, de fato, só será completo e feliz quando esse casamento chama a terceira pessoa. Quando os dois entendem que um não completa o outro, nunca vai completar e nunca vai dar liga, negócio. Um gosta de dormir com luz apagada, outro com luz escura, um gosta de farinha, outro não gosta, um gosta de cuscuz, se pudesse comia todos os dias, outro diz assim, misericórdia, nunca, isso não é comida de gente, e por aí vai. Não é? Mas quando Jesus entra, amém? Quando Jesus ele entra, aí ele pega a massa, ele fala assim, antes não dava liga, era impossível ligar esse negócio aqui, mas eu entrei para ligar todas as coisas. E aí ele começa a fazer uma coisa nova. E aí o casamento é restaurado, começa a ter uma reforma daqui, puxa de lá, raspa de lá, esfrega o chão, pinta o chão. Vamos, gente, conserta isso, conserta aquilo. E Deus vai reformando, restaurando, mudando completamente. Amém? Levanta a sua mão e declara comigo. Senhor, eu estou na tua casa. Eu abro o meu coração para que o Senhor faça uma coisa nova. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 4, versículo 14. Quem é Jesus para você? Ele é essa água, que será, ele é esse rio que será colocado no ermo. Ele será a proteção. Então, quando alguém te perguntar amanhã, quem é Jesus para você? Ah, cara, Jesus é um rio que quando ele vem sobre a minha vida, ele me lava e me purifica. Amém? Você começa a falar sobre quem é Jesus, porque você passa a conhecer. Não basta só estar dentro de uma igreja. Às vezes eu olho para alguns que tocam, que cantam divinamente, mas não conhecem Jesus. Não entendem sobre Jesus. Por isso que o Senhor fica limitado. Ele até faz, porque Ele é misericordioso. Mas eu nunca busco em conhecê-lo. Eu nunca sei de fato quem Ele é. Às vezes, Jesus, ele é só um ficante para alguns. As pessoas que têm esse hábito de ficar com alguém numa balada, ou sei lá, qual lugar por aí, ela não quer conhecer, porque ela quer ter um relacionamento íntimo com a pessoa. Ela quer beijar, ela quer abraçar, ela quer... Então ela nunca vai conhecer essa pessoa, porque o que ela quer... A única coisa que ela quer é satisfazer o desejo da sua carne. Algumas pessoas nas igrejas estão assim. Elas não conhecem Jesus, porque elas só querem aquilo que Ele pode proporcionar. Jesus é um ficante, que Ele vem para ficar, para dar alguma coisa, para dar a bênção, a bênção, a bênção. Eu vou buscar a minha bênção. Eu estou pedindo ao Senhor a minha bênção. Eu estou buscando a minha bênção. Hoje eu orei pedindo a Deus uma bênção. Tá, mas e sobre o abençoador? Como assim? Eu entro na tua casa só para pedir algo. Só para que você me dê algo. Só cheio de interesses.
Vou fazer uma visita na tua casa com o interesse daquilo que você pode me dar, algo que você pode me dar, algo que você pode proporcionar para a igreja, algo que você pode fazer para beneficiar a obra do Senhor. Não, isso está errado. Eu preciso te conhecer. A gente vai sentar. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Relacionamento. Não se turbe o vosso coração, capítulo 14 de João, versículo 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou para o Pai, e se eu for, e quando eu for, e eu irei, eu vou preparar uma moradia para vocês, e quando isso estiver preparado, eu voltarei, e levarei vocês comigo, para que aonde eu estiver, vocês também estejam juntos. Isso significa relacionamento. Ele conhecendo você e você o conhecendo. Eu sou a videira, capítulo 15 de João, e o meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos, as varas, e todo ramo que está em mim, que está ligado em mim, esse dá muito fruto, e mesmo dando fruto, tem um tempo que eu pego e faço uma limpeza. Então, algumas vezes, quando você estiver passando por alguma situação, algumas vezes não, sempre, quando você estiver passando por alguma situação, ore ao Senhor perguntando se não é uma limpeza, preparando você para algo novo. Não saia dizendo que é o diabo, não saia dizendo que Deus não ama você. Deus quer livrar você em primeiro lugar de você mesmo, das suas besteiras, das decisões erradas. Então é um tempo de limpeza. Eu estava hoje meditando um pouco sobre isso. Falei, Deus, quantas pessoas, eu não estou dizendo aqui que você casou errado, mas eu estava orando hoje, falando com o Senhor, quantas pessoas casaram errado, porque escolheram humanamente. E tem um monte de pastores por aí na internet dizendo que Deus não tem a pessoa certa. Imagina se Deus não tivesse a certa para mim, onde eu estaria? Mas também não estou dizendo para você porque você um dia se separou, teu casamento não deu certo, porque também não era vontade de Deus, era a pessoa errada. Alguém perguntou para Jesus, mestre, por que Moisés deu carta de divórcio? O Senhor olhou, Jesus olhou para ele e disse assim, por causa da dureza do vosso coração. Tem gente que não quer mudar, tem gente que não quer transformação. Teve uma época que nós passamos uma crise muito grande, nós éramos diáconos de uma determinada igreja. E nós estávamos a ponto da separação, diáconos da casa do Senhor, trabalhando na obra do Senhor, mas nós estávamos em pé de guerra. Eu lembro que a Sueli tinha por volta de 5 anos, mais ou menos, e eu estava saindo para fazer um curso à noite, e a gente estava em crise, e a gente estava em crise no casamento, e eu saí, sem me despedir, sem beijá-la. E a Suelen saiu e disse assim, enquanto eu descia, pai, volta, dá um beijo na mamãe, porque isso é normal. Você não vai beijar minha mãe, não? Você não vai beijar a mamãe, não? Eu, tchau, filha, tchau, filha, tchau, filha. Desci, entrei no carro e fui fazer o curso. E a gente um dia saiu do culto. A igreja era em Santo Amaro. E a gente morava no Macedônia. E quando estava bem ali perto do Rosana, para a gente subir, Mitsutani, descer para ir sentido a nossa casa, a gente vinha, né? Eu sempre tive uma explosivo, né? E aí, eu sei que eu comecei a gritar dentro do carro com ela. Ela olhou para mim e falou assim, por que a gente não busca restauração? Por que a gente não busca uma transformação no nosso casamento? Eu vinha falando, gritando, gesticulando, eu já faço isso normal, né? Às vezes o povo pensa que é uma briga, né? Eu estou conversando normalmente. E aí eu parei naquele momento, mesmo dirigindo, não parei o carro, mas eu parei nas ideias. Falei, não vou perder nada se eu fizer isso. Estamos há 29 anos. Então, querido, eu estou dizendo que por causa da dureza do coração, num relacionamento a dois, sempre vai ter um que vai lutar mais do que o outro. Sempre vai ter um que vai pagar o preço maior do que o outro.
sempre vai ter um que vai se lançar mais do que o outro. Sempre terá um que vai falar: Senhor, eu não quero isso, ele quer ou ela quer, mas eu não quero. Mas, se o outro se fechar ou a outra se fechar literalmente para a vontade de Deus, aí você fica no azeite, esperando o que Deus vai fazer. Esperando o que Deus vai fazer. E da forma que Deus trabalhar no camarada, e geralmente isso são os homens, né? Coisa mais que pega são os homens. Às vezes eu vejo situações que, às vezes a mulher passa por alguma situação de invalidez, ou de qualquer situação, aí tem homens que dizem assim: eu não suportei a situação, eu me separei porque eu não estava suportando, eu não estava aguentando. A mulher aguenta criar 2, 3, 4 sozinha, sai pela manhã, vai trabalhar, volta, pega ônibus lotado, vai e vem, chega em casa, ainda lava, passa a cozinha e faz um monte de coisa, coloca todo mundo em ordem, administra a casa, tem uma vigilância constante sobre os barrigudinhos, e vai e vem. Aí a gente encontra um camarada dizendo assim: não aguentei a situação, era muita coisa para mim. Não é? O que você deve fazer? Esperar em Deus. Espere orando. Espere louvando. Espere Deus fazer alguma coisa nova. Quem abriu mão é quem perde. Amém? Amém. Diga isso comigo: quem abre mão, é quem perde. Amém? E isso serve para todas as áreas. Isso serve para o ministério. Sabe, muitas vezes eu chorei: Senhor, me deixaram, me abandonaram, me traíram, foram embora, saiu, Senhor, nem deram tchau, Pai, misericórdia. Epa! Senhor, né? Eu fiquei. Para você não é o suficiente? Eu fiquei. E é aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Eu pedi para vocês abrirem em João capítulo 14, foi isso? Versículo 4, foi isso? Hã? Não, 14. Tem certeza? Vamos conferir aqui. Opa, 4:14, tá certo. Vocês estão bons, hein? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que Deus faz não é temporário. O que Deus faz na sua vida é algo eterno. Então fica tranquilo. O que Jesus é? Ele é um caminho para você no deserto. O que Jesus é para você? Ele é um caminho, ele é um rio no ermo. O que Jesus ele é para você? Ele é a água que sacia a sua sede. Não coloque a sua satisfação humana nas pessoas. Eu serei feliz, completo, se fulano, se beltrano, se eu estiver naquela empresa, se eu estiver naquele lugar, se eu estiver morando naquela casa, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Não faça isso. Você vai se frustrar sempre. Mas tenha Jesus. Eu sou a água da vida, é aquele que beber de mim nunca mais terá sede, e isso vai para a eternidade. Amém? Amém. A Bíblia diz que no céu não se casa e não se dá em casamento, mas nós temos muitas limitações de entendimento sobre isso, e não quero entrar nisso aqui hoje, mas o fato do Senhor falar na sua palavra que no céu não se dá em casamento, não se casa, não se dá em casamento, mas eu quero encontrar minha família, vou correr atrás da bispa. Amém? Eu quero saber aonde ela está. Senhor, me mostra onde é que ela está. Tem muita gente por aí e eu estou atrás daquela que o Senhor me deu, porque o meu casamento foi para a glorificação do teu nome. Amém?
A minha família foi para a glorificação do teu nome. O meu emprego foi para a glorificação do teu nome. As curas que eu recebi foi para a glorificação do teu nome. Amém? É assim que você precisa entender a cada dia. Declare comigo: o Senhor fará algo novo na minha vida e através da minha vida. Amém? Não se preocupe. Eis que faço uma coisa nova. E fique esperando o que Deus vai fazer. É novo. E vai ser maravilhoso. Vai te encher de alegria. Vai te encher de força, de ânimo, de coragem, de determinação. Se você entender isso e aceitar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável. É muito bom você se lançar em Deus. Caminha cada dia pela fé. O que Jesus é para você? Ele é um caminho no deserto, Ele é um rio de águas vivas, Ele é uma fonte a jorrar, Ele é aquele que sacia a tua sede. Você tem muitas coisas ainda para aprender do Senhor daqui para frente, amém? Não se preocupe, não ache que você sabe tudo. Quando eu encontro uma pessoa que sabe tudo, eu paro. Tem nem graça conversar com uma pessoa que sabe tudo. Eu lembro que aconteceu isso comigo 2 vezes, com 2 pessoas diferentes. Eu falava assim, um exemplo, porque o pneu, eu conheço sobre esse pneu, porque o pneu, porque aquilo, um exemplo, canaleta, a canaleta isso, canaleta, gente, pô, eu estou aqui diante de um tutorial, né, o tempo todo, o camarada entendia sobre tudo, já sentou para conversar com alguém assim? Sabe tudo, não tem nem graça bater um papo com essa pessoa. Não tem nem... Sério? E eu fico assim, né? Eu faço cara de ué. Sério? Não sabia. Às vezes até sei. Mas você está mentindo? Não. É porque não vai mudar nada dizer que... Então eu deixo o camarada falar sozinho, né? E me dar uma aula e levanta assim, o bispo gostou da aula que eu dei? Gostei, como eu aprendi hoje aqui com você. E vou embora. Amém? Glória a Deus, igreja.